Olá, o meu nome é Armando Olaio, seja bem-vindo ao meu canal. É um enorme prazer estar aqui consigo. Espero que esta série de vídeos de história lhe seja útil. Dom Afonso III 1210 a 1279, o bolonhês, reinou entre 1248 e 1279. No momento em que veio ao mundo este segundo filho varão de Dom Afonso II e de Dona Urraca, nada fazia antever que viesse a ocupar o trono de Portugal, uma vez que já tinha nascido o primogênito, Dom Sancho, ao qual estava destinada a governação do reino. Tal como o irmão mais velho, teve uma educação especial. Aprendeu a montar a cavalo e a manejar armas, começando por treinar as suas habilidades a perseguir animais selvagens, sempre com a naturalidade esperada de um monarca. Desde jovem, deixou perceber que era dotado de ambição, de uma grande vontade de crescer nas lides políticas e de uma certa destreza para lidar com os outros, amigos ou não. Corpulento, Dom Afonso tinha uma presença alegre. Os olhos eram pequenos, mas muito expressivos, destacando-se na face habitualmente rosada. Os cabelos eram negros e compridos, como ditavam os costumes da época. À procura de novas oportunidades e conhecimentos, em 1227 partiu para a França, país que o atrai até porque ele estava ligado por laços familiares. A rainha, Branca de Castela, era sua tia por parte da mãe e apreciava a presença do sobrinho junto de si. Em Paris, era tratado com a máxima consideração e respeito. Casou em 1238 com Dona Matilde, uma viúva rica, condessa de Bolonha. Em consequência deste matrimónio, tornou-se conde de Bolonha e vassalo de Luís IX. Em França, viveu na corte, onde desenvolveu a cultura geral e aprendeu a gerir negócios públicos. Em 1239, também em França, foi armado cavaleiro e, mais tarde, notabilizou-se na Batalha de Sentes, que opôs franceses e ingleses. A sua posição empreendedora além fronteiras e, em paralelo, a preocupação com os assuntos do reino natal fizeram com que se tornasse um óbvio candidato à coroa portuguesa quando surgiram momentos difíceis para esta. Na verdade, na sua ausência, o país atravessou um período de turbulência e de conflitos que o seu irmão, Dom Sancho II, não teve capacidade para resolver. Um pouco por todo o território, eram frequentes os saques a igrejas e a atuação de bandos que assustavam as populações. Face a uma contestação crescente a Dom Sancho II, em 1245 o Conde de Bolonha foi chamado para governar Portugal. Nobres e elementos do clero pediram ao Papa para que fosse dado ao Conde o comando dos destinos do reino português. O clero, por vontade papal, estipulou uma série de obrigações que Dom Afonso deveria seguir para ter direito à governação do reino e usufruir do apoio da Igreja. Várias foram as disposições acordadas quando ainda se encontrava em Paris, como a que determinava que o Conde de Bolonha deveria seguir os conselhos dos homens da Igreja antes de tomar decisões. A história revelou que Dom Afonso, quando assinou esse documento, sabia que iria fazer letra morta desse compromisso, que era apenas um meio para atingir um fim. Chegou a Lisboa no último mês de 1245, designado pelo Papa Inocêncio IV como visitador, curador e defensor do reino. Nesse mesmo ano, iniciaram-se uma série de lutas entre os partidários dos dois irmãos. Enfrentou e venceu a resistência político-militar por parte dos fiéis a Dom Sancho II. Tendo em conta as despesas crescentes no reino, vendeu terras da coroa e, em ações de retaliação, confiscou propriedades dos partidários de Dom Sancho II.
Após a morte deste, em Toledo, foi aclamado rei, a 4 de janeiro de 1248. Político hábil, fruto dos ensinamentos aprendidos na corte francesa, conquistou para a sua causa alguns dos que haviam sido fiéis ao seu irmão, dando-lhes bons cargos. Durante o seu reinado, foi um homem ativo, de vontade determinada e firme nas políticas e convicções. Assistiu-se ainda a uma tendência para a capital se centrar em Lisboa, porque a corte passou a residir aí mais tempo. Com ele, o reino começou a estruturar-se como país. No campo militar, uma das grandes façanhas do seu tempo foi a conquista de Faro aos mouros, em 1249, e a integração definitiva de todo o Algarve no território nacional. Mais uma vez, usou da perícia para conseguir os seus objetivos, pois a ideia de o Algarve pertencer aos portugueses não agradava a Castela. Para contornar a situação, o monarca, apesar de casado com Dona Matilde, realizou um tratado de matrimónio, em 1253, com D. Beatriz, filha de Afonso X de Castela, o Sábio, embora o casamento só tenha sido legalizado em 1262. Reza a história popular que às acusações de bigamia respondia: se me vier a aparecer uma mulher que traga tanta terra ao reino como esta, caso-me com ela também. Foi chamado a atenção pelo Papa, já que Dona Matilde se queixou ao pontífice. Dom Afonso III não se deslocou a Roma para dar explicações nem respondeu à carta que lhe fora enviada. Foi mais longe e recusou separar-se de D. Matilde e, assim, devolver as riquezas que ganhou com este casamento. O assunto acabou por morrer junto com a sua primeira mulher, em 1258. Uma atitude política inovadora ocorreu em 1254, quando reuniu as Cortes de Leiria, que ficaram registadas como as primeiras onde participaram os procuradores, representantes legítimos dos concelhos, ou seja, do povo, a par dos habituais senhores do clero e da nobreza. Procedeu às inquirições, em 1258, que permitiram a devolução à coroa de terras que estavam ilegalmente nas mãos da nobreza. Estas ações foram maioritariamente realizadas por leigos, já que apenas 4 dos 25 inquiridores eram membros do clero. Em 1267, assinou com Castela o Tratado de Badajoz, que confirmou a posse do reino do Algarve. Soube ainda aproximar-se das populações, pois foi um grande impulsionador das feiras, que também dinamizaram a economia interna. Foi ainda com ele que surgiu na bandeira nacional a bordadura vermelha enfeitada com castelos de ouro, que se manteve sempre nos estandartes de Portugal. Este tipo de bordadura poderá ser explicado pelas conquistas de várias fortificações que ocorreram durante o reinado de Hugo Lunes. Existe uma outra justificação que se relaciona com o facto de ser o segundo filho e não o primogênito e, como tal, ficar associado à ascendência castelhana por parte materna. Os reis de Castela usavam este tipo de castelos em ouro em Campo Vermelho. Se no campo cultural o seu reinado ficou marcado pelo florescimento da poesia trovadoresca, que viria a ter continuação na família, com Dom Dinis, seu filho, e de Dona Beatriz, que veio a ser considerado um dos maiores trovadores da Península Ibérica, a verdade é que o reinado de D. Afonso III ficou marcado pelos muitos diferendos que alimentou com o clero. Em 1275, a situação atingiu um ponto de ruptura. Pela bula de Regno Portugaliae, o Papa ordenou que o monarca desse ao clero os benefícios acordados em Paris. O rei ignorou a exigência até ser atacado pela doença.
Apenas a aproximação da morte e, porventura, o medo do juízo final fizeram com que o monarca, ao tempo excomungado, optasse por se reconciliar com o clero. Em 1279, fez um juramento de submissão à Santa Sé. Mandou redigir um documento onde declarou submeter-se a Roma e ordenar a entrega de várias terras à Igreja. Se apreciar este trabalho, dê um gosto e subscreva o canal e partilhe o mesmo com os seus amigos. Até ao próximo vídeo.